Olá, eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos no podcast USP e as Profissões. Neste podcast, nós repercutimos um pouco das atividades de cultura e extensão, exatamente para inspirar os alunos que querem ingressar na universidade e escolher as suas áreas. Nós conversamos por isso com os professores que coordenam, que presidem essas comissões, exatamente para que eles nos tragam esses ângulos, esses âmbitos, essas inspirações para os alunos. Então, nós vamos começar esse episódio conversando com a professora Fernanda Panzeri, ela que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FORP, a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Olá, professora, seja bem-vinda ao nosso podcast USP e as Profissões. Olá, Bruno, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de poder falar das atividades de extensão que a FORP e a Universidade de São Paulo oferecem. Muito legal. E eu gostei do cenário porque ele mostra exatamente o ambiente acadêmico, o ambiente da pesquisa, o ambiente prático, que é um ambiente muito rico que vocês representam. Antes de falar das atividades e da riqueza dessas atividades, eu quero saber um pouco da sua presença na USP. Qual é a sua trajetória? Quanto tempo você já está? Você começou como aluna, você veio para dar aulas? Eu quero entender um pouquinho melhor essa sua linha do tempo. Bom, Bruno, eu sou uma filha da FORP, que eu costumo dizer, né? Porque meu pai foi professor da FORP, meu pai era professor de materiais dentários aqui da FORP, e eu cresci nos corredores da FORP. Então, quando eu fui prestar o vestibular, na minha época a gente já prestava a FUVEST, eu não queria estudar em outro lugar, eu só queria estudar na FORP. Eu queria ser dentista desde muito pequena, eu sempre quis ser dentista, e eu queria ser aluna da FORP, na verdade. Então, esse era o sonho da minha vida. E aí, depois, no terceiro ano do ensino médio, eu fui aprovada no vestibular, né? E aí, eu comecei aqui na FORP como aluna. Depois, eu me formei, fui trabalhar em consultório, em outras áreas, mas, assim, aquele meu coraçãozinho sempre preso aqui, né? Meu pai ainda era professor aqui, e apareceu a oportunidade de mestrado, doutorado, eu fiz aqui também meu mestrado, meu doutorado, e depois apareceu a oportunidade de um concurso na área em que ele dava aula. Então eu tenho a sorte e a bênção, prefiro pensar dessa maneira, de fazer o que eu amo e ter sido levada a isso por amor e por admiração. Nossa, que história bonita. E, na verdade, você acaba dando aula na mesma área, nos mesmos moldes do seu próprio pai. Isso aí é uma inspiração enorme. Não tem a ver só com a questão acadêmica. Também tem a ver com você acompanhar a prática, o dia a dia, as atividades do seu pai. Exatamente. Eu via ele trabalhando aqui na faculdade quando eu era menor, né? Quando eu ainda era uma pequena criança, digamos assim, e depois quando eu decidi por odontologia, e sempre disse isso, né, então eu acompanhei muito. Depois, quando eu vim dar aula aqui, a gente dava aula junto, na mesma disciplina, né. Depois ele se aposentou, quando ele completou 75 anos, ele se aposentou, e eu continuei aqui na faculdade com muito orgulho, sabe, Bruno? Porque tudo que a minha família tem foi construída também por causa dessa faculdade, por causa dessa universidade. E depois ter a oportunidade de seguir a carreira e continuar tendo os meus recursos garantidos por essa faculdade, por essa universidade, de uma maneira tão... um trabalho humilde, mas importante, né? Isso me deixa muito satisfeita. É a evolução da ciência, mas é ao mesmo tempo a democratização da ciência, né? E isso a gente vê muito, professora, nas atividades de cultura e extensão, como as atividades dos alunos impactam, e dos professores, né, impactam a vida, o futuro, as emoções, as memórias. E eu quero falar um pouco sobre isso. Como é que vocês vêm enxergando as atividades de extensão, de cultura, e quais são as atividades que você pode destacar como algo que faz bem para a comunidade acadêmica e que supera os muros e os espaços da própria universidade? Bem, Bruno, assim, as atividades de cultura e extensão, elas são fundamentais para a formação do alunado, né? E não só dos alunos, mas de toda a comunidade.
é ela que contribui para melhorar as relações, é ela que contribui para que a gente possa firmar o nosso caráter muito mais coletivamente do que individualmente. Então, eu aqui na nossa faculdade, né, nós não temos muitas atividades de cultura, nós não somos uma unidade muito cultural, digamos assim, porque o nosso curso é um curso integral, né, de 40 horas, é um curso da área de saúde. Mas exatamente por ser um curso da área de saúde, nos dá a oportunidade de fazer uma extensão muito bem feita, né? Tentando encontrar a sociedade de uma maneira mais democrática, mais justa, dando mais acesso à saúde. A nossa unidade, ela tem vários projetos de extensão que colaboram com isso, né? Nós temos um projeto de extensão, por exemplo, de atendimento a pacientes com deficiência. Então, pacientes que têm problemas de deficiência motora ou deficiência intelectual são atendidos numa clínica especializada aqui, toda preparada para esse tipo de atendimento. Todos os atendimentos aqui são gratuitos, totalmente democratizados, tudo pelo SUS. Nós também temos uma atividade de extensão voltada para a saúde indígena. Então, os alunos, eles saem da unidade a cada determinado período de tempo e eles se deslocam para uma tribo indígena, lá no Xingu, e onde eles fazem atendimentos aos indígenas, né? Onde lá tem uma unidade de saúde e eles trabalham integrados com outras áreas de saúde para o bem-estar e a saúde bucal dessa população, que é super importante. Se você pensar que o desenvolvimento tem levado a essa população cada vez mais alimentos processados, o açúcar, a sacarose, isso tudo, o cuidado odontológico é também necessário para essa comunidade. A faculdade tem vários outros programas que colaboram, então, para esse tipo de atendimento à sociedade, né? Que a gente tenta devolver à sociedade tudo aquilo que a sociedade nos dá em manter-nos aqui, né, nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, nas nossas aulas. E a contribuição que o aluno consegue enxergar, que ele oferece, né, que ele dá para a sociedade antes mesmo de se formar nessa etapa importante da graduação, ela é muito valiosa, né? O aluno consegue perceber o quanto a missão dele pode ter sido bem escolhida exatamente por conta de questões particulares, individuais, mas principalmente por questões coletivas, né, professora? Exatamente. Aqui na nossa faculdade, o aluno é protagonista nas atividades de extensão, Bruno. Né? E isso é importante. Os docentes e todo o pessoal que é servidor, né, a gente dá suporte, mas o protagonista é o nosso aluno que vai fazer a abordagem, é o nosso aluno que vai fazer o tratamento, é o nosso aluno que vai acolher, é o nosso aluno que vai explicar as questões de saúde, né? E isso torna o aluno um personagem importantíssimo, né? Nessa troca de informações e nessa troca, até uma troca pessoal, né? Deixa de ser um pouco profissional e passa a ser também uma troca pessoal, né? De cuidado com essa população, com essa sociedade. E o passar dos anos para um profissional de saúde vai mostrando para ele algumas especialidades. Como é que você acredita que a extensão possa ajudar os alunos a, antes mesmo de se formarem, terem clareza de suas especialidades, dos caminhos que eles vão adotar, das trajetórias que eles vão adotar dentro da sua profissão? Bem, Bruno, os nossos alunos, eles, claro que é um conhecimento que vai sendo gerado ao longo do tempo, né? E à medida que eles vão amadurecendo no curso, eles vão tendo contato com todas as especialidades que a odontologia oferece. E aqui nós temos uma importante atuação, né? Da atualização das informações, né? E dos tratamentos, das técnicas. Então, recentemente,
nós tivemos a aquisição de vários equipamentos de odontologia digital, o que impacta diretamente na qualidade do tratamento, mas também na qualidade da formação do nosso aluno. Então, o que acontece? Ao longo dos períodos, né, ele vai conhecendo cada vez mais aprofundadamente a questão da odontologia. A cada passo, ele vai acompanhando, fazendo esses tratamentos nos pacientes, porque os nossos alunos atendem os pacientes do SUS, que vêm regulados pela prefeitura, e aí ele vai saber qual que é a área que ele gosta mais ou gosta menos, né? Mas ele faz isso na prática, né? Através de uma atividade de extensão. Então, é óbvio que a nossa extensão colabora para a formação não só do generalista, mas também para um futuro especialista, caso o aluno tenha a intenção de se especializar em seguida. Professora, em atividades de extensão, a gente percebe que é muito importante a ferramenta, é muito importante o equipamento. E nisso vocês são especializados, né? Quais são as considerações importantes que você deve fazer sobre o ferramental, sobre os equipamentos que os alunos que desenvolvem suas atividades acadêmicas e de extensão têm à sua disposição, têm ao seu alcance? Bom, eu tenho muito orgulho em dizer que a FORP tem o maior parque de equipamentos de odontologia digital do Brasil hoje para o uso dos alunos, né? Os alunos desde a graduação até a pós-graduação, os alunos têm acesso a todos os tipos de equipamentos de odontologia digital, que são os componentes, né, dessa tecnologia mais atual que existe em odontologia hoje. Através da odontologia digital, a gente conseguiu abreviar o tempo de tratamento, a gente conseguiu abreviar o tempo de cadeira do paciente, né? Melhora a qualidade de vida, melhora a qualidade dos tratamentos realizados. Então, a FORP, ela tem essa possibilidade de oferecer aos alunos o tratamento com a tecnologia mais atual que existe hoje para os tratamentos odontológicos. Essa qualidade e esse acesso realmente preparam um aluno. Qual é o destaque que você daria nesse âmbito do atendimento à comunidade para os alunos de extensão, já que isso acaba sendo um dos centros mais importantes de atividade para esses alunos, né? Eles, com certeza, nós estamos falando de uma unidade da USP que a extensão ela é realmente tão efetiva no âmbito das horas do que em outras unidades, né? Do que toda a rede, porque é na prática que o aluno se desenvolve, né, professora? Exatamente. Na odontologia, como é uma profissão da área da saúde, mas também é uma profissão técnica, né? Nós trabalhamos com evidência científica, sim, com a ciência, mas nós precisamos da habilidade técnica desenvolvida para fazer os tratamentos odontológicos. Então, é fundamental que o aluno, né, ele seja treinado também nessa habilidade. E a gente, utilizando recursos digitais, recursos atuais hoje, a gente colabora para o desenvolvimento melhor do aluno e também para a qualidade de vida do paciente, certamente. Vamos dar um recado para os alunos que estão nos assistindo e entendendo um pouco dessas atividades, por que a gente está explicando a cultura, a extensão, para que eles se motivem a estarem conosco na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Vamos falar um pouco para esse aluno, porque a gente fica pensando o que o aluno quer saber, né? O que o aluno gosta, para onde é que ele quer ir, qual é o caminho que ele quer seguir. A gente às vezes não tem essas respostas, mas vamos fazer esse exercício e conversar um pouco sobre isso? Vamos lá. Se você está no terceiro ano ou no cursinho e você quer trabalhar na área da saúde, né? Se você quer trabalhar com a qualidade de vida, dando dignidade para as pessoas, dando não só saúde, mas dando dignidade para as pessoas, né? Então eu acho que você pode pensar um pouco sobre a odontologia. Por quê? Porque a odontologia, ela oferece saúde, sim, né? O tratamento dos dentes, você tirar a dor de um paciente é uma coisa
que é muito importante. Ninguém gosta de sentir dor, né? Ainda mais dor de dente, que é uma coisa que depende 100% da presença de um dentista. Não existe um remedinho que você pode colocar no dente que faça ele parar de doer. Você precisa de um profissional da área da odontologia para tratar o seu dente. Só que além de você devolver ao paciente a saúde, muitas vezes você devolve dignidade, porque infelizmente o Brasil, ele é campeão ou um dos campeões, né, de pacientes que têm dentes cariados. As pessoas têm muitas cáries e cárie dói, né? Então você dá a saúde, mas a cárie também destrói o dente. Então, quando você dá a saúde e você recupera a estética do paciente, você está dando a ele também, além da saúde, você está dando dignidade, você está dando oportunidade de encontrar um emprego, uma maior autoestima, né? A pessoa vai sair de casa para procurar emprego com um pouco mais de amor próprio. Então, você consegue atingir não só o dente do paciente, você atinge todo o ser humano que há por trás desse dente. Então, se você quer trabalhar na área da saúde e impactar diretamente na vida das pessoas, eu consideraria você fazer odontologia aqui na FORP. Eu acho emocionante isso, professora, de verdade, porque dá pra ver que você ama a sua história, que você ama o que você faz, isso entusiasma quem tá nos assistindo. Da sua fala, eu acho que é importante nós encerrarmos dizendo o seguinte, que além de todas as questões da tradição da FORP, da tradição no ensino, das técnicas que já são, assim, conhecidíssimas no mundo todo, e de vocês, inclusive, serem emissores de técnicas para o mundo todo, também na odontologia, vocês também acompanham as atualizações, né? Hoje o que há de mais futurista, de mais moderno nos tratamentos está na FORP. A FORP não fica para trás, pelo contrário, ela ajuda outras instituições a crescerem, a chegarem lá, porque essa colaboração existe com outras instituições e é importantíssimo comentar sobre isso, que o futuro está garantido dentro da FORP. Certamente. Inclusive, recentemente, firmamos um acordo com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a construção de um centro odontológico na cidade, não aqui dentro da faculdade, mas que a faculdade é que vai dar todo o suporte para o atendimento dos pacientes da cidade com uma tecnologia digital. Então, obviamente, que nossas parcerias, elas são feitas. E também nós não temos só parceria aqui na prefeitura, não. Nós temos parcerias internacionais. Hoje, um aluno que estuda na FORP, ele pode sair com o título de cirurgião dentista aqui da FORP e também numa universidade da Itália, porque nós temos convênios de dupla titulação. Então, nós temos muitas possibilidades. Ele pode estudar aqui e na Itália e sair com diploma aqui e na Itália. E temos outras parcerias internacionais envolvendo pesquisa e também envolvendo extensão, né? Então, a FORP, ela prepara qualquer aluno, né, qualquer cirurgião dentista com excelência. É claro que depende do aluno também, né? Dele se dedicar, dele se envolver nas maiores e nas melhores oportunidades que a Universidade de São Paulo e a FORP têm para oferecer, mas nós temos total condição de oferecer a ele um futuro profissional bastante promissor. Que conversa ótima. Professora Fernanda Panzeri, muito obrigado pela sua colaboração, por estar conosco no podcast USP e as Profissões. Fernanda Panzeri, que é presidente da Comissão de Cultura e Extensão da FORP, a Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Obrigado, professora. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade de falar com esse público tão seleto e também a oportunidade de conhecê-lo, Bruno. Muito obrigada. O prazer é meu. Até a próxima. E você que nos acompanha, continue conosco. Esse é o podcast USP e as Profissões. Nós estamos aqui para dar um olhar para o dia a dia, as atividades que fazem com que os alunos nos conheçam melhor e, mais do que isso, se inspirem pelas histórias, memórias e pela presença dos professores, principalmente aqueles ligados às comissões de cultura e extensão que vão além das atividades acadêmicas para também olhar para a comunidade, olhar para a melhoria das nossas vidas. Até o próximo episódio do podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochump.